Mateus capítulo 27. Mateus 27, do verso 45 ao verso 54. Mateus capítulo 27, do versículo 45 ao versículo 54, a palavra de Deus diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Amém. Deus, obrigado pela palavra, pela oportunidade de estarmos na Tua casa para ouvir a Tua voz. É o que queremos e é o que precisamos, Senhor, da palavra que nos dê direção, que tire todo o engano do nosso coração, que nos conduza a toda a verdade que liberta, Senhor. E a verdade é a Tua palavra e não há verdade fora dela. E a unção do Espírito Santo esteja sobre mim nesse momento, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, apto a trazer a Tua palavra ao Teu povo da forma que necessitamos, e que cumpra os Teus propósitos, ó Deus, a pregação da Tua palavra. É a oração que eu faço aqui com os irmãos, na total dependência do Senhor, querendo ouvir a Tua voz. Oramos juntos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, a narrativa que lemos aqui é a narrativa da morte de Jesus, segundo narrado pelo Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. É o último domingo em que celebraremos a Ceia do Senhor nesse ano de 2013. E de vez em quando eu gosto de falar um pouquinho a respeito do sentido da ceia, da razão de tudo isso. E a razão principal narrada pela própria Bíblia, a ceia é uma celebração. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, Paulo vai dizer explicitamente qual a razão dessa celebração. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Veja, a ceia, então, é a celebração de um anúncio, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, não podemos esquecer que ao participar, como Paulo diz, ao comer do pão e beber do cálice, o que estamos fazendo com este ato é anunciar que Jesus morreu. Bom, mas o que tem de mais neste anúncio, né? A gente precisa entender, de fato, o que nós estamos anunciando aqui. Se é a morte de Jesus,
a morte de Jesus não foi algo comum, não foi algo de menos importância. A morte de Jesus teve uma importância tremenda e foi, segundo disse até o texto que nós lemos aqui, um momento de conturbação tremenda. Até um terremoto aconteceu quando Jesus morreu. Foi a narrativa que nós acabamos de ler. Então eu creio que diante disso, a nossa participação na ceia também não pode ser relegada a um segundo plano qualquer, a uma rotina que a gente faz mesmo sem entender ou porquê. E parece, irmãos, que nós somos pessoas assim, quando nós repetimos alguma coisa constantemente, essa coisa vai perdendo, de certa forma, o sentido, o valor e o significado. Nós começamos a repetir aqueles comportamentos e aquilo já, como se diz aí no popular, entra no sangue, né? A gente já não raciocina muito, parece que entra no automático. E a ceia, eu creio que corre esse risco, porque uma vez por mês, pelo menos, a gente celebra a ceia. E há quantos anos a gente faz isso? E há quantas e quanto tempo a gente faz esse cerimonial? Talvez isso, de repente, acabe perdendo um pouco o real sentido. Mas a morte de Jesus, que nós anunciamos quando participamos, não foi um momento qualquer. Por isso eu queria lembrar para você, essa manhã, o que foi a morte de Jesus. Para que você, na hora de participar da ceia, lembre o grande momento que você está anunciando com este ato, como disse aqui o apóstolo Paulo. Coisas tremendas aconteceram quando Jesus morreu. E eu creio também, irmãos, que se ao participar estamos anunciando sua morte, também coisas tremendas podem acontecer, quando participamos com consciência do que estamos fazendo. E é sobre isso que eu queria falar à igreja. O que aconteceu quando Jesus morreu? Volta lá em Mateus 27 e vamos fazer uma releitura desse texto. Versículo 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. O judeu contava o tempo a partir das 6 horas da manhã. A hora sexta, então, era o meio-dia. A hora nona são as 3 da tarde. De meio-dia, quando o sol está a pino, como se diz, até as 3 da tarde, um primeiro fenômeno aconteceu. O que aconteceu? Houve trevas sobre toda a terra. Uma grande escuridão tomou conta. Alguns chegam a conjecturar que teria sido um eclipse solar naquele momento, porque o sol simplesmente foi coberto, seja pela lua, seja por nuvens, não importa o que aconteceu, trevas densas cobriram a terra. Escureceu durante o dia. Foi isso que aconteceu no momento que antecedia a morte de Jesus. No versículo 46 diz que por volta da hora nona, ou seja, às 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, e aqui, falando o texto em aramaico, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do abandono que ele estava sofrendo, em virtude de ter tomado para si os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, Jesus vivencia aquele momento de agonia, porque está levando sobre ele os nossos pecados, não somente os nossos, mas o do mundo inteiro, como diz a palavra de Deus. E os pecados fazem separação entre o homem e Deus, diz a Bíblia. Então, naquele momento, Jesus experimenta um abandono. E por isso ele clama, na verdade, citando a Bíblia, o texto que ele está aqui dizendo, é uma citação da Bíblia no Salmo. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Simbolizando ali todo o abandono que ele estava sentindo naquela hora. E a primeira coisa tremenda que acontece logo depois desse momento, quando ele então vai expirar e entregar o seu espírito, como a narrativa do texto segue, no versículo 51 diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Veja, a primeira parte do verso 51 diz que o véu do santuário se rasga. Bom, o que há de mais nisso? Tecidos rasgam.
né? Até por velhice. Se você ler na Bíblia a narrativa de como deveria ser feito o tecido daquele véu, você vai tomar uma surpresa. Aquilo ali não era pano que rasgava, não, irmão. Aquilo ali, com o cuidado que era feito, com o esmero que era produzido, e para ser colocado onde tinha que estar, e com o significado que possuía, não era um pano que rasgava com o tempo, ou com a ação de qualquer coisa, deu cupim, sei lá, não. E diz mais o texto bíblico que ele não rasga de baixo para cima, ele rasga de cima para baixo. Alguém com muita força, um Sansão da vida, poderia de repente chegar ali, pegar o véu, que eu acho muito difícil. Né? Você acha que papel é fácil de rasgar? É ou não é? Papel é fácil de rasgar, não é? Mas se eu te der uma lista telefônica, você rasga ela? Mas é de papel. Como é que você não rasga? Ah, porque é muito papel. Assim era o véu do templo. Não era um paninho que você chegava lá e rau. E ainda assim, se alguém rasgasse, rasgaria de baixo para cima. Mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima para baixo. O véu foi rasgado por Deus naquele momento. E o símbolo que está embutido ali é um símbolo muito grande, porque o véu fazia a separação entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Então, além do véu, ninguém poderia ir, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, e assim mesmo amarrado numa corda. Então, o véu rasgando, quando Jesus está entregando o seu Espírito, simboliza que a porta está sendo aberta, para qualquer um agora ter acesso ao Santo dos Santos. Isso acontece quando Jesus morre. O versículo 50 anterior diz que ele entrega o Espírito. Imediatamente depois do ato de entregar seu Espírito, o véu é rasgado dessa maneira sobrenatural. Deus eliminando toda barreira que poderia existir entre nós e Ele. E diz também o texto, no mesmo verso 51, que depois que o véu se rasgou, a terra tremeu, e algumas rochas se partiram, fenderam-se, diz aqui o texto bíblico. Então, além de tudo isso, a terra treme, as rochas se partem, um terremoto acontece na hora que Jesus entrega o Espírito. Aí os cientistas diriam, teve um eclipse solar, teve um terremoto, tudo aconteceu. Que coisa, né? Que coincidência tão grande, né? Tudo aconteceu, na maior coincidência, na hora que Jesus está rendendo o seu Espírito. Mas são eventos sobrenaturais promovidos por Deus. E como se não bastasse, o versículo 52 diz, no texto bíblico, abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade e apareceram a muitos. Mortos ressuscitaram, um terremoto aconteceu, e o véu completamente rasgado de alto a baixo, isso depois de uma escuridão total por 3 horas. Estes são os acontecimentos que marcaram a morte de Jesus. E ao participar da ceia, como Paulo disse, anunciamos a morte de Jesus. Anunciamos um acontecimento extraordinário. Anunciamos um acontecimento marcante para toda a humanidade, ao participar deste ato simples, comer do pão e beber do cálice. Com um pequeno ato, estamos anunciando uma coisa tão grandiosa quanto essa aqui dita pela palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, é um símbolo do que Deus quer anunciar ao mundo e certamente através de nós. Por isso eu disse, a ceia não pode ser um momento qualquer. Eu não posso pegar esse cálice, esse pão e comer e beber como se estivesse comendo um pãozinho de Santo Antônio. Entendeu, irmãos? Não pode ser dessa forma. Eu preciso ter a consciência, ao menos, do que eu estou fazendo. Ao menos preciso ter a consciência do que Deus pretende com isso. Deveria ser esse um momento tremendo para nós. Primeiro, ao fazer isso, eu digo, Jesus morreu. Tá, e daí? E daí? E daí que por causa disso os meus pecados foram perdoados. Por causa disso o véu foi rasgado e eu agora posso estar na presença de Deus. Entende isso?
Daí que é isso que você está anunciando. Ao participar, você está dizendo, eu tenho acesso. O pecado já não tem mais domínio sobre mim. O pecado já não está mais presente. É como eu hoje de manhã falava aos jovens na escola bíblica a respeito da missa na Igreja Católica. Como o significado se perdeu, queridos. Como isso tudo foi perdido. E nós temos a grande oportunidade de resgatar o verdadeiro significado, com a Bíblia Sagrada diante de nós. Está aqui para entendermos aquilo que estamos fazendo ao simplesmente participar de um pedaço de pão e de um cálice. Quanta coisa está envolvida neste ato simples, porque agora temos livre acesso, então temos que viver e mostrar isso ao mundo. Um momento também para Deus mostrar o que fez em nossa vida e continua fazendo. Quando eu participo, queridos, eu estou anunciando uma coisa tremenda, a morte de Cristo. E a minha vida é uma prova tremenda de que essa morte, ela produziu um bom efeito. É isso que está inserido na nossa participação. Então, irmãos, como houve também ressurreição no dia que Jesus morreu, é um momento também de ressurreição ao participarmos da ceia, porque estou dizendo que eu ressuscitei. Sabe por quê? A Bíblia diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, ao participar, eu estou dizendo, eu ressuscitei, e eu sou a prova. Aqueles que ressuscitaram no dia que Jesus morreu, diz a Bíblia que depois entraram na cidade e foram vistos por muitos. Foi uma prova visível de um poder sobrenatural de Deus que atuou naquele dia. Hoje você é o ressurreto, que entra na cidade que anuncia essa prova visível. Era morto nos meus pecados, mas agora estou vivo. E eu estou aqui declarando isso através do meu envolvimento com a ceia do Senhor. Estou declarando que essa morte teve efeito na minha vida. Meus pecados foram perdoados e não mais estão imputados sobre mim. Eu ressuscitei porque eu estava morto, mas agora vivo. Pensa nisso quando você participar. Não faça desse momento um momento comum, irmãos. Mas, entretanto, essa não é a realidade para a maioria das pessoas. Muita gente faz desse momento um momento qualquer. E aí eu acho interessante o próprio texto bíblico, sempre é bom olhar para ele. No versículo 54, há uma declaração. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor, medo. Eles viram o quê? O céu escuro por 3 horas. Viram o quê? Terra tremendo, rocha partindo. O que eles viram? Morto ressuscitando. Caramba, está acontecendo um troço estranho aí. E tiveram muito medo, diz a Bíblia aqui. E aí eles falaram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Tiveram aqui uma espécie de revelação da verdade, não é? Mas se entendermos e olharmos mais a fundo o que está sendo dito aqui, há um problema nessa afirmação. Jesus era o Filho de Deus? Hã? E aí, está indeciso aí? Era? É. Há uma pequena diferença. O verbo é o mesmo, mas o tempo importa. Importa ou não importa? É o mesmo verbo, mas o tempo do verbo faz toda a diferença. Eles disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Por quê? Porque eles o viram morrer. E na mente de qualquer pessoa, a morte é o fim de qualquer coisa. É ou não é? Para a morte não tem jeito. Então, se ele era, ele era. Porque se ele é, ele não podia estar morto. Então ele era, mas não é. Entende? É esse o raciocínio do centurião e dos seus soldados. Por mais que pareça bonito, na verdade está errado. Porque Jesus com a morte não deixou de ser. Entende isso? E ele ainda é. Porque ele vive. Entende? Então, irmãos, há muita gente que talvez faça desse momento um momento comum
por causa desse tipo de pensamento que se instala na gente, de que Jesus era. Eu não vejo mais Jesus, Jesus não está mais diante de mim, eu não consigo tocar nele, não consigo dar um abraço, não está mais comigo. Então, ele era, algum tempo, algum lugar do passado ficou Jesus. Em algum lugar do passado ele foi o Filho de Deus. Em algum lugar do passado ele fez milagres. Em algum lugar ele fez coisas maravilhosas, mas é como se ele hoje não estivesse mais valendo. Como se ele hoje não estivesse mais fazendo. Como se ele hoje não estivesse mais atuando na minha vida. Então eu posso participar da ceia com esse pensamento meio que saudosista, né? Já que Jesus disse, é para fazer em memória de mim. Ah, eu lembro, Jesus fez, a Bíblia mostra, né? Tanto milagre, tanta coisa. E hoje ele não faz mais não? A tua vida não é um milagre? Você devia participar da ceia dizendo, eu sou o milagre de Jesus. Eu sou o milagre, eu sou a prova viva do milagre que foi operado em mim. Eu sou esta prova viva. Jesus não era, Jesus é. Jesus não fazia, Jesus faz. Entende? É essa a nossa relação. Então a morte não põe um fim nessa filiação. Muito pelo contrário, é agora que ele me dá a condição de eu me tornar filho. Porque eu não era, mas agora sou. Você não era filho de Deus, mas agora você é. Ou você foi? Qual o tempo que eu emprego em relação a você? Você era? Você é? Você foi? Qual o tempo que eu emprego? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você é. Você se tornou e é e nunca deixará de sê-lo. Você é um filho de Deus. Assim como Jesus é o Senhor, assim como ele é o Filho, ele também é Deus e ele também fez isso tudo por nós. Então, irmãos, eu não quero pensar como centurião. Não adianta reconhecer que Jesus era alguma coisa. Eu preciso reconhecer que Jesus é alguma coisa. Reconhecer que ele era o que foi um dia não tem sentido. Eu preciso reconhecer que ele ainda é e continuará sendo. E eternamente será. Então, amados, isso precisa ser entendido na hora que eu realmente participo desse momento. Mas para algumas pessoas talvez seja apenas comer um pedacinho de pão, né? Beber um cálice de suco e dizer, um dia Jesus foi alguma coisa e eu estou aqui apenas lembrando disso. Não é esse o sentido da ceia. Não é dessa forma que nós devemos participar. Então eu creio que Deus deseja mudar isso, irmãos. Eu não sei como é que anda a sua fé, eu não sei como é que anda o seu relacionamento com Deus, mas como eu disse, uma das coisas preocupantes é que o tempo às vezes tem um efeito devastador na vida da gente. De tanto tempo que a gente faz isso, de tanto tempo que a gente procede de alguma forma, tanto tempo você vem ao culto, tanto tempo você escuta a pregação, daqui a pouco você não está nem mais ouvindo o que eu estou dizendo, né? Eu já sei, eu já ouvi essa palavra aí, pastor, já sei tudo que você vai falar. Né? Talvez a gente comece a esfriar por dentro e perder o sentido do que a gente faz. Tá na ceia, vamos lá, toma a ceia. Toma, beleza, tal, legal. Se não mata, engorda. Será que é esse o sentido com que alguns de nós vão participar? Eu creio que a palavra de Deus é viva. Jesus é o mesmo hoje e será sempre. Amém? E aquilo que Deus instituiu é para sempre também. Então, eu creio que o Senhor quer mudar isso. E essa mudança precisa começar com a ressurreição de alguns de nós aqui. Talvez alguns de nós aqui estejamos mortos numa religiosidade sem sentido, mortos num culto mecânico, mortos em coisas que fazemos e repetimos porque os outros estão fazendo e achamos bonito fazer também, mas não temos sentido nem significado naquilo que estamos realizando, não pensamos. A melhor maneira de alienar é não pensar, é apenas repetir mecanicamente, sem analisar, sem refletir sobre o que está fazendo. Essa é a melhor maneira de ser dominado, assim que as massas são dominadas, faz você fazer sem pensar, e toda vez que você faz sem pensar, você é um robô, você não tem conteúdo, então você está morto, você é um zumbi. E aí eu creio que o melhor milagre que Deus quer fazer
em cada dia que participamos da ceia, é lembrar da nossa ressurreição. Você estava morto, mas agora você tem que estar vivo e bem vivinho. Amém, irmão? Você tem que renascer, você tem que ressuscitar, tirar essa morte da tua vida, essa morte espiritual, esse comodismo, essa mesmice espiritual. A ressurreição tem que operar em cada um de nós, irmãos. Porque há muitos de nós que já não são mais os crentes que um dia já foram, e a gente começa a se acostumar com essa morte. Começa a achar que é normal, que o tempo passe, a gente esfrie, e as coisas comecem a se encaixar, e a gente não mais entende o que está fazendo. Não, isso não é normal. O Senhor quer um avivamento a cada dia na vida da gente. Mas avivamento não é pular e dançar, porque isso a gente pode fazer em qualquer lugar, até na boate. Avivamento é aquilo que permanece depois que o pulo acaba, depois que a dança para, depois que a música é desligada. Avivamento é aquilo que permanece como chama no coração. Não é chama que é provocada pelo vento, mas é chama que nasce e que permanece independente das circunstâncias. É chama que não apaga nem com água. É a chama que queimou o holocausto que Elias fez diante dos profetas de Baal. Ele encheu de água e o fogo desceu e consumiu. Não tem água que impeça a chama, entende? Então esse avivamento que a gente está precisando. Não é o avivamento da produção musical, é o avivamento do interior, de entender o que se está fazendo, que não depende de circunstâncias, não depende do tempo bom, do tempo ruim, da vida está boa, da vida está ruim. É a vida com Deus, é haja o que houver, estou com Jesus e acabou. Entendeu? É isso que está precisando acontecer. Para a gente participar da ceia com o mínimo de consciência. Porque muitos de nós já perderam, irmãos, a visão celestial. E quando não há visão, como é que a gente consegue caminhar? É muito mais difícil a caminhada. A grande dificuldade do cego é caminhar. Por isso ele tem a bengala, por isso ele tem o cão-guia. De alguma forma, alguma coisa que indique para ele o caminho. E quando um crente fica cego, como caminhar? Se Jesus é o caminho, né? Como andar? Então é terrível essa situação. E a perda da visão realmente atrapalha andar no caminho. E sem saber se estou no caminho, eu começo a andar em círculos. E se eu ando em círculos, eu não saio do lugar. E parece que às vezes a vida espiritual de alguns de nós é assim, é um eterno andar em círculos. Andamos e não saímos do lugar. Não há um progresso na vida espiritual, o progresso que Deus determinou para nós, de crescer e prosseguir em conhecer, e crescer cada vez mais, e conhecer cada vez mais, e melhorar cada vez mais no nosso entendimento a respeito das coisas de Deus. Mudando cada dia o sentido daquilo que eu faço, entendendo, compreendendo, tendo esses valores como valores vivos dentro da nossa vida, irmãos. Olha, a gente precisa levantar os olhos, como disse Jesus. Levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos, mas é preciso visão. E como alguém levantar os olhos se está cego, não adianta se levantar, se abaixar, não vê nada do mesmo jeito, né? Primeiro eu tenho que ter visão, para depois eu tenho que elevar a minha visão. Eu tenho que levantar os meus olhos. E o Senhor está requerendo isso de nós. A cada vez que participamos da ceia, a gente entra diante desse conflito. E, irmãos, quando nossa visão é rasteira, quando a nossa visão é limitada, a gente começa a ver só problema. E a coisa mais triste que deve ter é uma pessoa que acha que é crente, ou sei lá se ela é crente, eu não sei o que ela é, e ela está na igreja. Ela não sai da igreja, mas ela também não vive uma vida com Cristo, né? Ela está só na onda, ela está no moto contínuo, não é? Ela não entende muito o que está fazendo, mas está fazendo, porque ela acha que se não fizer fica pior. Sei lá o que motiva, né, a pessoa. E essa é a realidade de muita gente, de não entender o que está acontecendo, ter uma visão rasteira da vida, das dificuldades, não enxergar a maneira como Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que o nosso relacionamento com Deus também pode ser muito maior do que a gente possa imaginar. E a gente restringe o relacionamento a uma série de dogmas, a uma série de padrões, e não consegue perceber o quanto da vida de Jesus poderia ser mais presente na sua vida. E a gente se fecha, a gente se retrai, e a gente simplesmente faz, como robô, o que precisa ser feito,
mas não vive a verdade do que estamos fazendo. A ceia tem esse problema, irmãos. É um momento especial, mas eu não sei se os crentes de hoje, de fato, entendem esse momento especial. Eu não sei como é que isso funciona nos dias atuais e nem como funcionará daqui a alguns anos, porque a grande tendência nossa é piorar. Se hoje está ruim, irmãos, eu não espero uma igreja melhor daqui a 10 anos. Infelizmente, nem o Senhor me deu essa esperança. Ele disse: o amor de muitos se esfriaria. Então, a previsão de Jesus é de que há um decréscimo na fé, na comunhão, nos valores. Isso nós vamos experimentar. Mas cabe a nós, enquanto tivermos voz para falar, enquanto tivermos mente para pensar, dizer não a esse tipo de coisa. E dizer: não, minha vida com Deus será diferente. Eu vou entender, eu vou fazer, ou então não transformar a igreja apenas num toma lá da cá, a vida com Deus apenas numa questão de mérito e recompensa, como hoje tantos estão fazendo, e como tantas vezes os pastores estimulam para manter as pessoas, porque quanto mais elas fizerem e acharem que estão ganhando porque fizeram, mais elas permanecerão. Isso tudo está hoje promovendo a contaminação do corpo de Cristo, a ponto de nós fazermos tudo, mas não entendermos nada do que estamos fazendo. A esperança é a ressurreição. Que Deus ressuscite alguns crentes na igreja, que Deus ressuscite alguns de nós para enxergar melhor, para ter visão que venha de Deus, para tirar as vendas dos nossos olhos, para que a verdade realmente liberte, para que a gente veja que há muito mais coisas do que o mundo gospel tem apresentado para nós. A esperança é essa, queridos, que realmente haja ressurreição. Isso sem falar em tantas outras coisas que nós trazemos para o momento da ceia, tantas outras coisas que contaminam a nossa mente, e vamos participar como se nada estivesse acontecendo. Você quer ver uma coisa interessante? A gente morto em delitos e pecados, situação anterior, Deus nos deu vida. Fez isso de graça. Quanto você pagou? Pagou nada. Jesus pagou tudo, né? Te perdoou. Você merecia ser perdoado? Não. Mas você foi perdoado. Você tinha como pagar o que você foi perdoado? Não, não tinha. E hoje, alguns de nós não perdoam as outras pessoas. Não acontece isso? Qual o nome disso? É cegueira? Sei lá que nome tem isso, né? Deve ser a pior das cegueiras de todas, né? Você foi tão perdoado, mas você não consegue perdoar. Aí depois você vem na igreja e na hora da ceia você quer participar, mas não consegue perdoar. Como pode isso se Jesus disse que sem perdoar você não pode nem ofertar? Que dirá participar da ceia? Ele falou: se você vier com a tua oferta lembrar de alguma rixa de você com o teu irmão, deixa de lado, vai lá resolver, depois volta. A mesma coisa eu acho que vale para a ceia. Como é que eu vou celebrar a morte de Cristo se eu estou dizendo que ela não fez efeito na minha vida? Porque eu continuo a mesma pessoa amarga, que não perdoa, do bateu levou, da vingança, do ódio, do rancor, da inveja. Como é que pode isso, irmãos? Eu vou participar. Por que eu vou participar? Porque está todo mundo fazendo, eu não quero que ninguém olhe para mim, então eu vou participar. Será que se resume a isso? A nossa vida, irmãos, isso é para pensar. E a morte de Cristo, que nós estamos anunciando, não fez efeito sobre nós, não mudou a nossa natureza, não de fato se operou o perdão em nossa vida, para que a gente não viva hoje mais debaixo dessas mazelas. Irmãos, se a gente não praticar o perdão aqui na igreja, como é que a gente vai praticar lá fora? Mas o problema começa aqui, o problema começa na raiz, na base, né? Se não conseguimos viver o cristianismo dentro da igreja, como é que vamos viver lá no trabalho, na escola, na vizinhança? Não tem como. Mas é para pensar. E a ceia diante de nós. Vamos participar. Mas eu quero realmente mudar?
Eu quero me transformar. É aquela questão, não, estou em pecado, não vou participar. Mas eu podia resolver esse pecado e participar. Não, mas eu não quero resolver, eu quero só não participar. Resolve alguma coisa isso? O que resolve é não mais pecar? O que resolve é acertar o motivo da não participação? Por isso a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe. Ela não diz, examine-se, chegue à conclusão que você é um safado e continue safado não participando. Não. Ela diz, chegue à conclusão que você é um safado, chegue à conclusão que você tem que deixar de ser um safado e com um voto de fé participe. Eu não mais serei um safado. Pronto. É isso que Deus fala. De uma maneira bem simples. Mas às vezes o não participar é como assim, não, eu quero continuar com esse pecado. Jesus morreu, mas não por mim. Eu quero continuar com essa vida torta, eu quero continuar desse jeito, eu não me acho digno e nunca serei. Então não está fazendo o que aqui? Pensa bem. É para pensar, não é? Mas realmente é para pensar. Porque o que aconteceu com Jesus morreu, é para a gente pensar também. Você já pensou no terremoto? Como é que é a cena, né, que você lembra da morte de Jesus? É aquela do filme, normalmente um filme católico, né, que você viu quando era pequenininho, Jesus morrendo, Maria chorando, né? Aí Jesus deita no colo de Maria, aí Miguel Ângelo faz a estátua da Pietà, bota lá no Vaticano, e fica todo mundo olhando para ela. Essa imagem que a gente tem da morte de Cristo, irmãos, a morte de Cristo foi algo tremendo. 3 horas de trevas. Nunca vi nenhum filme retratar isso. Né? 3 horas de escuridão total. Até porque no filme tem que ter iluminação, né? Senão ninguém veria nada. Mas o filme não retrata o que foi a verdade. O filme não retrata o terremoto. O filme não retrata as rochas se partindo. O filme não retrata os mortos ressuscitando, entrando na cidade. Nunca vi nenhum filme de Jesus retratando isso. Mas tudo isso aconteceu quando ele morreu. E tudo isso aconteceu por minha causa e por sua causa. Para que a nossa vida seja também uma vida tremenda. Amém, irmãos? Se a morte foi tremenda no real sentido, teve um terremoto tremendo, a nossa vida tem que ser uma vida tremenda, irmãos. A gente tem que viver acima da mediocridade. A gente tem que viver de uma maneira diferente do que nós estamos vivendo. Não tem mais espaço na nossa vida para essas mazelas. Não tem mais espaço para essa falta de perdão. Não tem mais espaço para essas bobagens que te levam à destruição. Jesus morreu por você. Quando você participar da ceia daqui a pouco, pensa nisso que significa a morte de Cristo. Pensa no que você está anunciando quando você está nesse momento participando. E faça desse momento realmente algo especial. Não comum, não mais um dia, mais uma ceia, mais um momento religioso a que nós nos submetemos. Mas faça desse momento um momento especial, para que você anuncie a morte tremenda de Jesus como sendo uma maravilha de Deus na sua vida pessoal. A transformação que ocorreu em você, anunciada através desse comprometimento com Jesus. Vida, não religião. Vida, não religiosidade. Sabe a diferença disso, irmãos? É no dia a dia. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus. Então, a vida que a gente tem que viver é a vida acima dessa mediocridade que muitos de nós têm vivido. Religiosos, mas medíocres. Fazendo coisas certinhas, mas medíocres no seu tipo de vida, na mudança, nas maneiras de reagir, nas maneiras de se relacionar com as pessoas. Nada mudou. Não pode ser assim. A cruz, aqui Jesus morreu de forma tão tremenda, ela mudou a história do mundo. E ela precisa mudar a história da nossa vida. Antes e depois, não é assim que o mundo conta o tempo? Antes e depois de Cristo. E na nossa vida, como é que é o nosso antes e depois? Como é que é você antes de Cristo, você DC? AC, DC, como é que é? Bota seu nome e pergunta, como é que é? Fulano AC, fulano DC. O que mudou? O que aconteceu? Vamos pensar sobre isso?
Amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar. Não escreveu o fim da história, pois quando ele falou, tudo consumado está. O véu do templo se rasgou, a terra então tremeu, rochas se partiram, o céu se escureceu. Zombaram dele, perceberam que aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, as suas mãos vitória trouxe para mim. Vamos orar. Senhor, eu creio na vitória que as tuas mãos trouxeram para mim, as tuas mãos que foram perfuradas, o teu sofrimento trouxe vida para a minha vida. Eu creio nisso, Senhor. E eu creio que quando o Senhor morreu, eu também ressuscitei com o Senhor. Porque o Senhor morreu para me dar vida verdadeira. E eu quero viver essa vida pela qual o Senhor morreu para me dar. Eu quero viver de maneira diferente, Pai. Eu não quero fazer as coisas simplesmente porque são a rotina da minha vida fazê-las. Eu quero entender o motivo e o significado a cada coisa que eu fizer. Eu quero ter uma vida saudável diante do Senhor. Eu quero ter uma vida espiritual saudável, que vale a pena ser vivida, Pai. Em nome de Jesus eu quero te pedir isso pela igreja, por cada um dos meus irmãos. Tira toda a religiosidade, meu Pai, todo sentimento de religiosidade, oh Deus, toda a rotina espiritual. Nos dá uma vida verdadeira contigo, Senhor. A vida verdadeira é aquela que o Senhor nos dá, e o Senhor entregou a sua vida. E ao participar desse momento de ceia, Pai, nós vamos aqui declarar a tua morte e dizer que ela mudou a nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, promove essa consciência em cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Os irmãos vão servir a ceia agora. Reflita, pense, examine e depois participe. A cruz não escreveu o fim da história, pois quando ele falou, tudo consumado está. O véu do templo se rasgou, a terra então tremeu, rochas se partiram, o céu se escureceu. Foi quando os que zombaram dele perceberam que aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, das suas mãos vitória trouxe para mim. Adorado Rei dos Reis, tua fama corre entre as nações, ao teu nome toda a terra se dobrará. Do teu amor, uma geração de apaixonados vai te adorar. Jesus, Jesus, Filho de Deus,
terceiro dia, quando ele se levantou, nas tuas mãos vitória trouxe para mim. Adorado o Rei dos Reis, tua fama corre entre as nações, ao teu nome toda a terra se dobrará. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Obrigado, Pai, pelo pão que partimos, e especialmente pelo seu significado, pelo significado do ato que faremos agora, o anúncio da tua morte até a tua vinda e de todos os benefícios que essa morte produziu em nossas vidas. Nós queremos ser as testemunhas do que foi operado em cada um aqui, Pai. Obrigado pela oportunidade de participarmos, pelo teu corpo que sofreu o castigo que era nosso, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento especial na tua casa. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Aqui simbolizado o sangue da aliança, da remissão, do perdão dos nossos pecados. Pelo teu sangue, Senhor, fomos perdoados, Pai. Fomos justificados. O Senhor nos deu a declaração de justos por este ato da tua parte, vem verter o sangue em nosso favor. Mas é o sangue da aliança. Por isso, lembra, Senhor, a cada um de nós que nós temos uma aliança contigo. E não somente contigo, mas uns com os outros. Há uma responsabilidade de cada um aqui para com seu irmão. Nos lembra isso, Senhor, para participarmos desse momento com dignidade. E que ao tomarmos este cálice, possamos dizer: os nossos pecados foram perdoados. Apenas te dizemos, Senhor, perdoa as falhas do dia a dia. Perdoa, Senhor, ainda as coisas que permeiam a nossa vida. Mas, ó Deus, obrigado pelo que foi feito e pela ressurreição que nós experimentamos, porque não estamos mais mortos em pecados, mas temos vida em teu nome, e agora somos teus filhos, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que foi feito. Abençoa esse momento, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Foi quando os que zombaram dele perceberam que aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou,
Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor.